Eu tinha 12 anos na época, né? Morava em Porto Feliz e tinha o radião, né? Radião antigo, que a gente ouvia, né? Os locutores da época, né? Edson Leite, o pessoal do Rio de Janeiro, né? Da Rádio Tupi, era assim muito legal. E a lembrança assim, mais que eu tenho é que, como a seleção no 58 saiu desacreditada e voltou campeão, né? Teve Didi como o melhor da Copa, revelou Garrincha e Pelé. Então o Brasil saiu com uma expectativa maior para 62. Mas o problema começou ali quando o Fiola, que deveria ser o treinador de novo, adoeceu, né? Ele era treinador do São Paulo também. Aí Moreira veio para treinar o São Paulo, e naquela época não tinha treinador de seleção. Ele podia atender clube e seleção. Aí Moreira foi para a Copa. E eu lembro bem que havia um problema, né, na divulgação, na mídia, né, na imprensa da época, porque Moreira, sendo técnico de São Paulo, descartou Roberto Dias, que era o segundo enciclopédia do futebol, né, depois de Nilton Santos, e alegou problema cardíaco dele, né, que realmente ele teve e acabou falecendo por causa do problema cardíaco. Né? Mas durou muitos anos, né? E deixou de convocar. Ele levou o Zequinha do Palmeiras, né, que era um bom jogador, muito bom jogador, pernambucano. Então a expectativa era já era de alegria, por causa da conquista de 58. Então, o fato de almejar o bi e tendo um time praticamente o mesmo, né, com poucas trocas, né? Então o Brasil saiu daqui acreditado, né? E uma expectativa. E eu, como criança na época, vibrava muito, né? Porque era gostoso ouvir o jogo da seleção, né? E o rádio tinha essa vantagem, né? Você ouvia e você se imaginava na arquibancada, né? Hoje você vai na arquibancada e não consegue, até pela violência das torcidas, eu deixei ir em estádio já há uns 15 anos já, né? Mas a expectativa era essa, né? De muita alegria, de muita vibração e ver repetido, né? Então, o Brasil começou bem, né? Ganhando o primeiro jogo, mas no segundo, contra a Tchecoslováquia, foi um empate. O Brasil perdeu Pelé, né? E naquela época não havia direito à substituição. Então, dá um tremor, né? Eu, uma criança torcedora fanática pela seleção, via muito, e agora, como é que vai ser, né? Sem o Pelé e tudo aquilo lá. E, no fim, o Brasil conseguiu resistir, né? E no terceiro jogo já entrou Amarildo, e aí despontou Garrincha, né? Que na Copa de 58 já tinha chamado a atenção. Aí ele assumiu como se diz assim, eu vou levar à frente esse time aqui, joga a bola para mim que eu resolvo. Ele foi assim, fantástico, né, a atuação de Garrincha, porque ele chegou a marcar gol de pé esquerdo, né, que era destro, né? Gol de cabeça, ele não tinha pavor de cabeçar a bola, né, mas entortava todo mundo, né, em vez de ele ficar entortando a lateral esquerda, ele entortava os demais zagueiros, né. Então a lembrança que eu tinha que eu tive assim de ouvir nos jogos, né, os jogos, né, depois acompanhar pela revista, na época, a Gazeta Esportiva Ilustrada, né? Tinha o Jornal de Esportes e tantas coisas mais, Gazeta Esportiva, né, que meu pai assinava. Então dava para ter assim um impacto maior dentro do Brasil, e conforme ia caminhando, né, o time, né, a gente sentia um prazer muito grande de que realmente viria o bi. Porque Garrincha foi expulso, né? E automaticamente não podia jogar. Aí entra os bastidores, né? A política dentro do futebol, os bastidores. Garrincha era a sensação da Copa. Eu creio que a mídia também forçou por causa do impacto que teria, né? na audiência, né? Das rádios, no jornal, né? Na mídia impressa, tudo isso. E depois aquele trabalho burocrático, né, da delegação, dos líderes da delegação, né, de conseguir convencer o
organismo internacional, os organizadores da Copa e a própria imprensa chilena era a favor de absolver o Garrincha. Absolver não, de dar permissão para ele de não cumprir a pena, né? Porque realmente ele se tornou uma sensação na Copa, né? Pode-se dizer que, não vamos dizer que ele ganhou sozinho, porque o time era muito bom, mas joga a bola para mim que eu resolvo, e resolvia mesmo, né? E a expectativa é essa para a final, né? De novo, Checoslováquia, como que vai ser, né? Como é que vai o comportamento desse time, a tremedeira no final, Amarildo vinha crescendo, né, no lugar do Pelé, e a gente tinha essa sensação que realmente dava para ganhar, né? E a sensação era de ver o time, como o Tele Santana costumava dizer, né? Não é apenas ganhar os jogos, pode até perder, mas o importante é jogar bem, jogar bonito. E o Brasil jogou muito bem, né? Porque, como eu disse, né? Você ouvindo o rádio e parece que você está dentro do campo, porque os locutores da época eram fantásticos, né? Então, José Italiano, com aquele vozeirão, Fica a Gazeta. Então, também a gente tinha, sabe, Caio, além dos jogadores que a gente curtia, né, ouvindo pelo rádio, a gente também curtia os locutores, comentaristas, né? O Geraldo Bretas, que era, sabe, um cara bravo, né? Que, crítico mesmo, né? Tinha Mário Moraes, da Tupi. Então, era assim, uma coisa fabulosa, sabe? Eu gosto muito de lembrar desse tempo de rádio. Bom, a esperança como brasileiro é que o Hexa vem. Mas eu creio que o Ancelotti, né, tem muita capacidade e tem condição de fazer esse time jogar. Vamos esquecer a goleada sobre o Panamá, o aperto que houve contra o Egito, e está dando uma sensação já de impacto, porque o Marrocos vem jogando bem desde a última Copa, como que vai ser, né? Tem jogadores tarimbados também, mas a expectativa é em cima do Lancelotti, do Ancelotti, né? Que ele realmente tem uma condição plena de fazer esse time jogar, né? As escolhas dele foram muito boas, né? A minha restrição é Neymar, né? Porque não está bem, né? Não estava, mesmo quando ele tinha condição de jogar, não jogou bem. Faz tempo, né? Desde o Paris Saint-Germain que ele vem caindo de produção. Então, eu vejo assim uma expectativa muito grande dos demais jogadores. Pena que perdeu o lateral direito, né? O Brasil não tem lateral, né? Vai ter que improvisar. Então, eu creio que vem o Hexa, tá? Eu tenho minha esperança muito. Mas a confiança maior, né? Lógico, os jogadores são bons, mas a confiança maior é na capacidade do treinador de fazer o time jogar.